pergunta para o rei. Ali ele tinha os amigos dele, mas ali se tornava inimigo. E ali quando o rei decretava um decreto ali, não tinha ninguém que tirava. É igual o juiz decretou por uma pessoa ali, aí é só Deus que possa tirar o decreto ali do juízo. Assim é igual ele decretou ali, na vida dele ali. O rei, até que ele gostava de Daniel, mas ali como que ele decretou, recebeu aquela carta ali, ele pensou, como é que eu faço? Eu sou rei, rei tem que cumprir o decreto. Amém. Aí ele pensou, uai, aí ele começou a entristecer, começou a jejuar. Daniel, estou misturando aqui. Aí começou a jejuar o Daniel, jejuando ali. Aí deu para a noite, ali ia perder o sono, não dormia, pensando no Daniel. Será que hoje nós, eu e você, não pode entregar nossos projetos, nossos pedidos a Deus? Glória a Deus. Nas mãos dele, não deixar ele usar? Ou se pode, nós entrega e pega para trás, quer pegar nossos projetos? Aonde nós não é abençoado? É por isso que entrega na mão de Deus, depois, Deus não vai fazer isso para mim não. Está custando chegar nessa bênção. Aí quando é fé, perde a bênção. E ali Daniel ali gritava. Não é igual nós, muitos não tem coragem de abrir a boca e buscar, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui na tua casa. Daniel saía ali gritando, ali abrindo porta, janela, gritando, meu Deus, eu estou aqui na tua presença. Meu Deus, me consagra, eu estou aqui diante de ti. Eu estou jejuando. Eu estou em consagração. Será que você hoje, a sua fé está onde? Sua fé às vezes começa bem, quando a fé você quer desanimar, já quer desistir de tudo. Tem desafio, igual Daniel jejuava, orava. Daniel não ficava cochichando não. Daniel gritava, meu Pai, tu és a ti, eu estou aqui. Abria a janela, os inimigos deles até falavam assim, vai, rei, está ficando doido, vai, o que foi que está acontecendo isso? Aí ele está buscando ali, buscando. Ali o rei ali entristeceu ali, mas ele não podia quebrar o decreto. É verdade. Aí ele jejuava. E assim, dia de hoje, será que você perdeu a sua fé? Será que você já desanimou de estar nessa campanha de Daniel de 21 dias? Daniel foi um homem muito usado. Daniel andava com Deus na presença. Glória a Deus. Glorificando o Senhor. Mesmo que os inimigos vinham para atacar, Daniel não desanimava. Daniel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é presente na minha vida. Sente a presença do Senhor onde você está. Amém, Jesus. Vamos viver igual Daniel viveu, jejuando na presença dele. Ali não tem inimigo que venha derrubar a fé de Daniel. Daniel lutou com aqueles inimigos dele, ali, orando, buscando
assim de gritar: papai, eu preciso de ti. Sem o Senhor não sou nada. Fala comigo nesta noite. Me abençoa. Não deixa nada tocar em mim nem nos meus inimigos. Mas ali o rei se esqueceu o coração. Falou: como é que eu faço ali? Como é que eu faço? Vou jejuar, Daniel. Ali ele foi jejuar. E Daniel ali está recebendo algo de Deus. Deus ali vinha prosperando Daniel. Daniel ali foi crescendo ali. E os inimigos dele: está errado. Está errado. Mas não é que ele não buscava, que ele ficasse murmurando, querendo jogar o Daniel na cova dos leões. Mas Daniel nunca descansou. Daniel primeiro firme na presença do Senhor. Ali ele gritava, abria a janela, ali abria as portas e saía gritando: Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus está na minha vida. Assim é nós hoje. Não deixa o inimigo tomar conta da tua vida. Não vamos adorar outros deuses. Glória a Deus. Adorar só a Deus. Amém, Jesus. Que ali o rei queria que ele adorasse outras imagens, outras escrituras que não era de Deus. Aí os inimigos de Daniel pegava: rei, mas não está certo, rei. Rei. E Daniel forte ali, orando e buscando. Cada dia mais ele recebia a presença do Senhor. Cada dia Deus usava o Daniel. E ali ele foi buscando. Será que hoje você, o que está buscando hoje? Será que está buscando de Deus vivo? Aquele Deus que possa cuidar de nós, aquele Deus que dá vida, aquele Deus que cuida da nossa família, aquele Deus que dá livramento. Será que vamos animar na caminhar nessa jornada? Será que tem coisa impedindo você chegar até os pés do Senhor, chegar na presença do Senhor? O que está faltando para você largar? Se tem coisa errada para consertar. Para te tocar, Ele vai te tocar, vai te mudar. Ele vai te transformar. Onde você está na casa de Deus, está buscando, Deus ali vem te abençoar. Deus ali não deixa faltar nada para você. Então nesta noite, seja aquele Daniel que buscou do Senhor, que jejuou, que orou, que passou por tribulações, que passou por acusações. Hoje nós estamos aqui nesta campanha de Daniel, 21 dias de Daniel. Eu querendo ver a igreja do Senhor mais perto de Deus. É igual aquele: mais perto de ti eu quero estar. Então quanto mais na busca, mais caminha para a casa do Senhor, mais perto de Deus nós estamos. E Deus está trabalhando por cada um de nós nesta noite. Deus está abençoando cada um dos teus filhos que se encontram. Eu sei que essa campanha de Daniel é uma campanha muito abençoada, uma campanha forte. Que quando nós terminou a campanha de Salmo 91. Salmo 91, mas a pastora foi dando um monte nós dois. E Deus, lá para apresentar essa campanha de Daniel. E Deus ali tomou conta
Deus. E nós buscamos Deus. Nós vamos fazer assim, a vontade do Senhor, essa campanha de 21 dias de Daniel. Pela igreja do Senhor, para ser abençoado. Para a igreja do Senhor ter um encontro mais contigo. Para ter quebrantação de coração. A vez aonde acha coração duro, Deus não habita. Mas quando você quebranta teu coração e deixa Deus usar, Deus faz algo tremendo na tua vida que você não sabe o que aconteceu. É igual hoje aqui que o professor evangelista Paulo, na escola dominical, falando de amor. A revista falou o tempo todo de amor. Eu achei muito interessante. Tem que ter um amor um com os outros. Amém? Foi o que inteiro. A revista do tempo, né? Falando de amor. Então, nessa campanha de Daniel, ali, Daniel, eles ficou preocupado ali com Daniel ali. Será que Daniel vai cair nas covas do leão? Daniel vai comer, vai alimentar ele. O leão já estava com muito dia ali, com fome ali, para comer Daniel. Só que ali, o rei tinha orado, tinha jejuado. E ali Deus falou com Daniel. Quando ele chegar ali para ver, será que os leões, o que aconteceu com Daniel? Será que os leões papoeiros? Aí quando ele chega lá, Daniel, aí vem a voz de lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E ali, veio Daniel, veio glorificando o Senhor, recebeu mais algo do Senhor. Sabe o que aconteceu ali? Caiu na cova dos leões, onde tinha dois casais, com os que queria fazer o mal. Daniel caiu nas covas de leão, os leões devorou ele. Então assim nós nesta noite aqui nesta campanha de Daniel, que possa ser igual a Daniel, jejuando para reverenciar o Espírito na presença do Senhor e glorificar a Deus por tudo. Se não recebeu algo nesta campanha, não vai espremer Deus na parede, porque Deus é Deus. Se Ele fazer é Deus, se Ele não fazer, continua sendo Deus na nossa vida. Então ali, Daniel foi inspirado por Deus. Daniel ali recebia a presença de Deus, que ele ficava só jejuando e falando: meu Deus, papai amado, papai querido, eu te adoro, eu te amo. Papai, afasta os inimigos de mim, eu quero estar na tua presença. Papai, cuida dos meus inimigos. E assim, ele foi vitorioso. E assim a igreja do Senhor tem que glorificar o Senhor. Na tristeza, na dor, na angústia, não desanimar, mesmo que a carga está pesada, mas carrega a sua cruz. Jesus carregou a minha cruz, carregou a tua cruz. Nós nunca sofremos igual Jesus sofreu ali pregado. Prega ali as mãos, os pés ali. Derramou sangue dele puro. Ali sentiu sede ali. Ali ele pediu água. Ele foi dar vinagre para matar a sede dele.
Então fala desse amor do nosso Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz por nossos pecados. Fala do nosso papai querido que ali deu teu filho ali para morrer naquela cruz. Que se não fosse Ele dar ali o teu filho ali para morrer por cada um de nós, o que nós era? Nós era jogar aqui um bicho. Um bicho, não valia nada. Mas Deus é maravilhoso, Deus louvou na meu filho ali pela salvação. Ali pelo meu sangue do meu filho para a igreja do Senhor. Irmão, então nesta noite, aqueles que a vez não estavam muito invocados de buscar o Senhor, de querer andar na presença do Senhor, se tiver algo impedindo nesta caminhada, eu quero que o irmão que quiser caminhar com Jesus, que nesta noite o Senhor possa fazer algo, que a pessoa possa esquecer de tudo passado, viver só o presente, no dia de hoje, que nem o dia da manhã não pertence a nós. Então o que nós temos que fazer hoje, vamos fazer hoje. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Deus. Glória. Minhas palavras só foi essas, amém? Amém, glória a Deus. Deus tocou no meu coração, é o que eu pude falar da igreja, foi que Deus falou que foi Deus que mandou, não foi de mim mesmo, que eu mesmo, pela misericórdia de Deus, eu não tenho tudo, quem nós todos é só Deus na igreja. Então, esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a cada um dos irmãos que pegou essa palavra.